Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos iniciando hoje o programa Segurança em Destaque, um projeto nosso de longa data, buscando divulgar ao máximo o que nós temos dentro da segurança como um todo, não especificamente alguma segurança, mas uma segurança como um todo. Esse vai ser nosso objetivo que está divulgando nesse programa. Nós estaremos falando de segurança pública, estaremos falando de segurança privada, estaremos falando de segurança eletrônica, estaremos falando a parte de corpo de bombeiros, com relação a VCB, estaremos falando sobre primeiros socorros, prevenção de incêndio, acidentes domésticos, e estaremos também falando sobre trânsito. O trânsito é uma pauta extremamente importante nos dias de hoje, também será motivo das nossas conversas aqui. O programa, além de tudo, vai aceitar sugestões de quem nos assiste, sugestões de pauta, para que a gente possa efetivamente abranger o máximo possível dentro do universo da segurança. E a partir do próximo programa, todo o programa nós teremos sorteios de algum produto relacionado à segurança, ou de camiseta, ou de boné. Nós teremos sempre um sorteio para quem nos assiste e está participando. E os produtos sorteados chegarão até a cursos de tiro, cursos de leitura corporal, né? Nós teremos uma série de brindes a partir do próximo programa. É importante salientar que esse programa inicia na data de hoje, ele será semanal, uma vez por semana, às 11 horas, toda terça-feira. Então, toda terça-feira, 11 horas, vocês têm um compromisso com Segurança em Destaque, aqui na STVI Web TV. Todo programa nós teremos um convidado, que é um especialista no assunto que nós vamos estar tratando aqui no programa. Esse convidado estará discutindo vários assuntos, mas eu procurei, de alguma forma, fechar um pouco esse assunto para não ficar muito amplo e a gente ficar devagando no mundo da segurança. Todo programa vai ter um tema principal. Esse tema principal será discutido e, ao final do programa, aqueles que nos assistem poderão, por essas redes da STV e Web TV, Facebook, Instagram ou YouTube, fazer perguntas para o nosso convidado, inerentes, é óbvio, à área de atuação desse especialista. Então, dessa forma, a gente pensa que vai estar ajudando, colaborando cada vez mais para que a população entenda o que é a segurança, entenda o porquê das exigências da segurança. A segurança como um todo exige uma série de cautelas, já que aqui no Brasil nós não temos o princípio da prevenção, que é prevenir o problema, nós trabalhamos muito mais com a correção, isso é, atuamos após o problema ocorrido. Então, esse programa busca explicar um pouco melhor o porquê é o ideal que você tenha a prevenção. Da prevenção você reduz muito o risco de ter o problema. Ok? Já expliquei mais ou menos como é que nós vamos estar conversando toda terça-feira às 11 horas, no Segurança em Destaque. E eu gostaria de iniciar apresentando efetivamente o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é um tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante do 43º Batalhão, responsável por 10 cidades dessa região, amigo meu de longa data, um policial que foi quase que 100% da sua atuação dentro da Polícia Militar operacional. Nós iniciamos nossa amizade em 2001 e, a partir daí, o Teles, o tenente-coronel Teles, esteve à frente da Polícia Militar sempre no combate da primeira linha. Então, é um imenso prazer, Teles, te receber aqui. Só que antes eu gostaria de lembrar, o Teles tem uma infinidade de cursos. Um dos brevês que ele tem na sua farda é um brevê que foi de um curso da SWAT, realizado, se eu não me engano, em 2002 ou 2003. E para isso, para o pessoal não dizer que a gente está faltando com a verdade, Teles, eu trouxe aqui umas fotos do meu arquivo. Por favor, Antônio, coloca a primeira foto. Essa foto aí é durante o curso. O Teles é o que está de branco, é o auxiliar de instrução. O de amarelo é o instrutor americano. O de azul é o tradutor para a equipe.
e o de vermelho pertence à equipe de organização do curso. Daí alguns vão perguntar, mas por treinando em cone, correntinha? Não, isso daí é uma fase preparatória, e essa fase preparatória faz com que as equipes que vão adentrar em algum local, é um treinamento para adentrar num determinado cômodo, as equipes treinam nesse perfil e posteriormente vão efetivamente adentrar em alguns locais que vão ter o quê? Por consequente, resistência. Tiro contrário, uma série de coisas que vão causar a surpresa dentro da equipe. Então está o Teles ali auxiliando o instrutor da SWAT americana. Nessa foto, pode vir na anterior, Antônio, por favor. Nessa foto é a equipe de auxiliar de instrução junto com os instrutores da SWAT de Belmont, dos Estados Unidos, que são os que estão de amarelo. Nesse grupo nós temos, ao lado direito, na parte de cima do Teles, nós temos o atual senador da República, Marcos Duval. Nós temos à esquerda dele também um instrutor que é um brasileiro, era a instrução de mobilização tática, que é uma das etapas desse curso. Os demais são americanos. O que está bem atrás do Teles, de bigode, é o comandante da SWAT de Belmont, na época que foi elaborado esse curso. Pode mudar, Antônio, por favor. E aí nós temos uma foto mais completa. Já que, repito, os de amarelo são instrutores, os de branco auxiliar de instrução, os de azul são os tradutores e os de vermelho são que fazem parte da equipe que organizou o curso. E diferente do que muita gente pensa, né, Teles? Acha que não, vamos chegar lá, vamos fazer o curso, vamos treinar e tal. A equipe de instrução, junto com a equipe de organização no campeonato, você lembra disso, Teles? Opa. Na verdade, a gente chegava 2, 3 dias antes e montávamos os cenários. Os cenários são montados, a grande parte, complementar, todo auxiliar de instrução, ele é da área de segurança pública, ok? Então, as pessoas auxiliavam na montagem dos cenários dos treinamentos. Isso você vai montar um lugar de invasão, com a experiência dentro da segurança pública, você monta o cenário que os alunos irão encontrar efetivamente quando entrarem. E assim, todos os treinamentos que tinham eram desenvolvidos dessa forma. Então, nós chegamos 3 ou 4 dias antes de começar o curso demorou 10 dias, uma semana, 10 dias, e posteriormente também ficávamos para auxiliar ou fiscalizar a desmontagem dos cenários. Então, é uma experiência bastante satisfatória e faz com que a gente tenha excelentes recordações. Feito esse preâmbulo, Teles, é isso mesmo? Valeu a pena o sacrifício, não? Ainda bem que a gente era jovem, né? Dormindo naqueles colchonetes de 2 dedos no chão. Bem lembrado, nós dormimos no alojamento colchonete de espuma de 2 dedos e efetivamente que nem você diz, mais jovem. Hoje eu não conseguiria dormir nem no hotel, quanto mais no colchonete, né? Mas é isso aí. É importante a gente relembrar e a nossa vida ela é feita de experiências positivas e negativas. Graças a Deus essa foi uma das bastante positivas para que a gente pudesse efetivamente desenvolver esse trabalho. Teles, vamos iniciar hoje o nosso tema, conforme eu passei rapidamente, muitas vezes nas redes sociais. O nosso tema hoje vai ser abordagem policial. Abordagem policial, que é um tema bastante polêmico, por quê? Porque desenvolve um problema que é a relação entre pessoas. Toda vez que você fala em abordagem policial, você está envolvendo pessoas. E toda vez que você envolve pessoas, a chance de você ter um problema é muito grande. Então vamos começar. O que eu pediria para você, Teles? Inicialmente explicar o que é uma abordagem policial. Quando é feita, de que forma são feitas, bem rapidamente, porque depois nós vamos detalhar um pouco mais isso daí. O que é uma abordagem policial? Bem, primeiramente, eu queria agradecer você pelo convite, né? Tá aqui, é uma honra a gente participar do seu primeiro programa. Então, eu acho que, além da nossa amizade já de longa data, eu me sinto honrado em estar vindo aqui para o seu primeiro programa, né?
A abordagem policial é uma fiscalização de polícia, que ela pode ser tanto somente aquela parar a pessoa para perguntar o que ela está fazendo, para onde ela está indo, ou solicitar um documento, até uma abordagem que a gente chama de abordagem minuciosa, onde é feito todo esse procedimento com maior rigor, com maior controle, né, podendo, inclusive, se necessário for, dependendo do tipo de ocorrência, até mesmo você levar para um local mais reservado e fazer essa busca minuciosa nesse indivíduo que está sendo abordado. Então, são várias etapas que a gente tem, como eu falei, que vai desde dessa parte de fiscalização de polícia, que você simplesmente pode fazer algumas perguntas para a pessoa que foi parada pelo policial, até essa abordagem minuciosa, dependendo do tipo de ocorrência que a gente está atendendo. Perfeito, Teles. Eu vou aproveitar e ver o pessoal que está nos assistindo, o Rodinei Samaniego, grande Rodinei, Dr. Leonardo Borges, obrigado por estar assistindo, a Tatiane Guidoni, Gui Silva, Vera Oliveira, Maria Célia, Angélica Pereira, Igor Moutinho, obrigado por estar nos acompanhando, Marinha Pescuma, Éder Soldera, Edilson Aparecido Paulim, Silvio Blancaco, obrigado pela audiência, Alceu Gomes, Vanessa Lorré, Carol Grande, Fábio Júlio, Domingo Chaves, Odair Molezin, Giovan, grande Giovan, Josi Giroto também nos assistindo, Henrietta nos assistindo. Agradecer esse pessoal que está com a gente aí desde o início. Teles, então vamos agora aprofundar um pouco mais aquilo que nós estamos falando. Resumidamente, porque eu sei que é uma coisa extremamente complexa, como é o treinamento de um policial militar para efetuar a abordagem? Os treinamentos já começam quando ele ingressa na Polícia Militar. Hoje o curso de formação de soldado na Polícia Militar é um curso de 1 ano, onde ele fica durante todo o dia, né, em diversos tipos de treinamento. Então ele fica durante esse período de 1 ano fazendo esse treinamento, sendo que no segundo semestre desse 1 ano de curso, ele começa a fazer estágios práticos, estágios operacionais, então ele começa a treinar todo o seu aprendizado, a colocar em prática todo o seu aprendizado, e posteriormente, após formado, todo ano ele é submetido também a um que a gente chama de estágio de aperfeiçoamento profissional. Então todo ano ele é submetido a treinamento para estar repassando conceitos e treinando procedimentos. Perfeito, já deu uma resumida como é. Na verdade, nós também estamos aqui assistindo a gente, a Maria José Gilbert, o Ian Miguel, Maria Braçaroto, obrigado, Lucas Masqueto, Domingos Fortuna, comandante da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão, obrigado pela audiência, o guarda municipal especializado em trânsito, Vanderlei Almeida, aqui de Sertãozinho, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Seguindo, a minha pergunta, a técnica varia de acordo com a situação para fazer a abordagem? Existe um padrão, que a gente chama de procedimento operacional padrão. Mas, como eu falei, é um padrão, não é uma regra engessada, porque dentro da área de segurança pública, cada ocorrência acaba se diferenciando, porque são pessoas diferentes, locais diferentes, circunstâncias diferentes, que faz com que a abordagem não seja uma igual à outra, né? Então, por isso que a gente faz esse treinamento constante. Inclusive, eu acabei até esquecendo de mencionar, nós também temos um treinamento que é treinamento em pleno serviço, onde uma viatura que está patrulhando a cidade, ela é chamada até o batalhão ou a companhia, e aí é submetido a um treinamento prévio, e aí na hora que o policial chega lá, ele é informado dessa instrução e ele vai colocar em prática os seus conhecimentos.
né? Então também é mais uma maneira da gente acompanhar. De acompanhar. A gente entende que a abordagem é extremamente individualizada, né, Teles? Cada caso é um caso, cada caso tem um risco. Nós vamos estar passando mais à frente alguns vídeos para a gente aprofundar um pouco mais. Também está nos acompanhando a Soraya Munari. Obrigado, Soraya. Carol Grande, José Marcelo Cassaro, Maria Fernanda Fares, diretora do Grupo Confidere, obrigado. Nilda Pereira também nos assistindo. Seixas Ferro, Flávio Vice, grande companheiro de longa data, tenente também está na reserva da Polícia Militar. Flávio Vice talvez seja um dos convidados nossos para falar. Ele tem um curso do COI lá em São Paulo e do GAT, então a gente vai estar conversando com ele. Juliana Lepos, primeira-dama da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho, esposa do Tiago. Renata Cordeiro, um abraço, Renata. Nelson Tadeu Bernardo, grande amigo e companheiro. William Fares, que é o subordinado a Fernanda Fares, também diretor do Grupo Confidere, ele vai me matar, mas tudo bem. Ana Laura Teixeira, obrigado, Ana. Ana é a secretária responsável pela segurança pública do município de Pontal, a Guarda Municipal que ascendeu a diretoria de segurança pública. Fabrício Fonseca, grande parceiro. Marcos Crescêncio, Guarda Civil Municipal aqui de Sertãozinho. João Juvencio da Cruz, obrigado por todos estarem acompanhando a gente. Fernando também. Teles, prosseguindo, o que envolve uma abordagem policial? No contexto geral, uma abordagem envolve o quê? As rotinas, parte psicológica, técnica. Me dá um apanhado disso daí, por favor. Na abordagem policial, ela pode ser executada tanto através de um chamado do Copom, onde algum transeunte, alguma pessoa desconfiou da atitude de outra, ela liga através do 190 e é despachada uma viatura, uma patrulha para fazer essa fiscalização, essa abordagem, né? Ou até mesmo através do tirocínio, do próximo discernimento do Vamos explicar ao público o que é o tirocínio. É importante porque todo mundo ouve essa palavra, muitas vezes não sabe o que significa. O tirocínio acaba sendo a experiência, a vivência que o policial adquire durante os seus anos de serviço, aliando o treinamento, né, a técnica com a prática, e aí ele começa a ter aquela sensibilidade maior de perceber situações que estão fora do contexto normal, que às vezes uma pessoa comum não percebe, mas o policial, tendo em vista a sua experiência, o seu tempo de serviço e o treinamento que ele tem, ele consegue perceber que aquela situação está fugindo da normalidade. E aí ele acaba efetuando essa abordagem pessoal, né? E toda vez que aborda, nós não podemos esquecer que envolve também a parte psicológica, tanto de quem vai abordar como do abordado, que é importante que esteja sempre sob controle, e tantos outros itens que nós vamos mais à frente também estar discutindo. Agradecer também quem está nos assistindo, Luiz Carlos Moreno, professor Moreno, grande amigo, o Eduardo Izan, Antônio Duarte, Luiz Tognon, César Agranito, obrigado César, grande Agranito. Também Helenice Teles, pelo sobrenome, acho que é a esposa, não é não? A primeira-dama do batalhão? Essa é a mais grande Helenice, eu conheço a família, tenho esse prazer. Também temos aqui o Danilo, de Ribeirão Preto, um especialista em segurança eletrônica. João Caetano, também um profissional da área Guarda Civil Municipal, mas especialista em trânsito. Adilson Teixeira, companheiro tanto da guarda como da fiscalização, um grande profissional. Teles, nós temos, quando a gente fala que envolve abordagem, tudo que você falou, mais a parte psicológica, mais a parte de risco do perímetro, né, do entorno, tem uma série de coisas. Eu gostaria de a gente, de repente, avançar um pouco mais. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco mais de abordagens que, infelizmente, não deram certo. As duas primeiras, dois vídeos que vamos passar, mas o terceiro, uma abordagem que a gente entende que poderia, talvez, ser feito de alguma outra forma, com menos agressividade naquele ponto. Vamos começar? Nós vamos passar um vídeo
e vamos comentar, né? Passar outro e comentar, vamos comentar individualmente os vídeos. Esse é o caso muito conhecido mundialmente. Coloca o primeiro vídeo, por favor, Antônio. Que é uma abordagem do Floyd, nos Estados Unidos, que resultou, infelizmente, na morte da pessoa abordada, o que é um absurdo, principalmente levando em conta de que forma foi, né? Então a ideia é justamente mostrar que esse é um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Não tenha dúvida que envolveu também parte de racismo, mas de qualquer forma, vamos falar da abordagem em si. O policial está querendo colocar ele dentro da viatura, ele resiste, muitas vezes acontece, ele continua resistindo. Na verdade, situações como essa, você não deve levar para esse lado de uma briga física individual, né, Teles? Isso daí a gente já vai comentar daqui a pouco. Colocou no banco de trás da viatura, daí o policial que estava desse lado não conseguiu segurar ele dentro da viatura, ele começa a vir para esse lado da viatura. Você vê que está tudo confuso, a ocorrência exata para dar tudo errado. Ele começa a forçar para esse lado, ele já está algemado, né? Vamos dizer que nesse caso, apesar dele ser uma pessoa muito forte, ele está algemado, a chance de uma reação é bastante pequena. Falta um pouco de técnica. Segura lá para mim na anterior, faz favor, Antônio. O que acontece? Nessa primeira do Foley que a gente mostrou, termina com o policial. Segura essa daí para mim, faz favor, Antônio. Termina com o policial com o joelho no pescoço do cidadão George Floyd, que infelizmente, pela pressão que foi feita, pela situação em si, ele veio a falecer. O que é um absurdo, uma situação como essa. Eu pergunto para você, Teles, Tenente Coronel Teles, a equipe que estava junto com ele não poderia ter intervindo no sentido de dizer, vai devagar que o rapaz você está matando ele? Sim, com certeza, como o próprio nome diz, é uma equipe. Então, quando um vê que o outro está errando em alguma coisa, ele tem que intervir para retomar a normalidade. Então ali, o policial que estava com o joelho no pescoço, né, errou, sem dúvida. Mas os demais que estavam lá e que não interferiram para cessar aquela ação, também erraram, né? Então foi um erro coletivo ali da equipe policial que estava nessa abordagem. Perfeito, é exatamente isso. Além do policial que colocou o joelho no pescoço desnecessariamente numa situação como essa, né? Aí teve o fato dos outros policiais participantes da ocorrência efetivamente não terem verificado a gravidade do fato e solicitado ao policial, conversa do lado, puxa, amigo, vai devagar que você vai acabar matando uma... Não tem justificativa a coisa ter começado desse jeito e terminado da forma que terminou. Vamos para o segundo vídeo, Antônio, por favor. Também é um caso que ocorreu nos Estados Unidos, uma abordagem a veículo, havia uma suspeita, os policiais se aproximaram, acho que pulou uma parte aí. Ah, não, tá certo. Nesse caso aí, o Teles, a policial que sacou essa arma que nós vemos agora, um pouco antes do carro arrancar, ela deu 2 tiros na pessoa e essa pessoa veio a falecer logo à frente. Eu te pergunto, essa abordagem, nós tínhamos uma quantidade suficiente de policiais, sem dúvida alguma, mas por que a abordagem começa num ritmo aparentemente normal e de repente perde-se completamente o controle sobre a situação? Qual que é a sua opinião? A abordagem é um momento de risco para o policial, né? Na realidade é um momento de risco para todos, porque o policial ele sai da sua área de segurança e ele vai até essa pessoa que vai ser submetida à revista ou à busca, e nesse momento essa proximidade é um momento extremamente tenso, não só para a pessoa que vai ser abordada, mas principalmente para o policial que está executando essa abordagem, né? Porque esse estreitamento de distância coloca também o policial em risco. Então,
dependendo do tipo de reação que essa pessoa possa exercer, os policiais têm que estar muito preparados e com um treinamento, né, não só técnico, mas inclusive físico, né, suficiente para poder romper, né, vencer aquela resistência que está sendo executada dentro de um escalonamento de uso de força, né? E esse escalonamento de uso de força pode ser inicialmente apenas um contato físico, de você segurar a pessoa e a pessoa cessa aquela resistência, até efetivamente você chegar a uma situação mais gravosa, que é a força letal. Eu gosto, nessa abordagem em particular, me chamou a atenção o fato, normalmente quando você pede para o indivíduo sair do veículo, a tendência é fechar a porta do veículo para evitar que ele possa retornar para o veículo. Porque se você pede para ele sair e ele tiver alguma arma de fogo, ele já está rendido, vai ser revistado. Mas se ele retorna ao veículo, que foi basicamente o que aconteceu, qual é o primeiro receio do policial? Que ele retorne ao veículo para pegar uma arma, pegar alguma coisa. E pelo que foi falado na imprensa em relação a essa abordagem, a policial puxou a arma pensando que fosse a arma de choque, né? A taser, uma arma que você atira e a pessoa recebe choque. Ela pensou que tivesse puxado a arma de choque, por isso que quando ela apertou o gatilho, na cabeça dela era arma de choque, e na verdade era uma pistola de munição letal. 2 tiros atingiram o abdômen da pessoa, que veio a óbito. Eu penso, Teles, levando em consideração isso que a policial falou, tanto que ela pediu exoneração da polícia logo em seguida, mas é muito claro e muito comum em todos os treinamentos e técnicas, você nunca pode levar arma de choque próximo à arma de munição letal, não é isso? É sempre ao lado contrário da arma de fogo. Então, se o policial é destro, a arma de incapacitação neuromuscular, que é a arma de choque, né, ela vai ao lado contrário, ou seja, na mão fraca, que é a mão esquerda. Né? Então, isso é um procedimento que nós adotamos aqui no estado de São Paulo, dessa arma sempre ficar contrária à arma de fogo, que é para evitar situações igual a essa que foi mostrada. Que infelizmente terminaram mas é importante também salientar que a técnica de abordagem nos Estados Unidos, ela acaba diferenciando um pouco da nossa. Lá, o policial vai até a pessoa, né? Então, ele vai abordar uma pessoa no veículo, ele vai até o veículo, né? E aqui, a gente acaba fazendo diferente. A gente pede para que a pessoa que está no veículo, ela saia e venha para trás desse veículo, por exemplo, no caso aí, que era uma abordagem de uma pessoa que estava no veículo, vá para trás do veículo e aí sim os policiais saem da sua área de segurança e vão até essa pessoa e iniciam a abordagem. Perfeito, são técnicas diferentes. Técnicas diferentes. Mesmo porque nos Estados Unidos, se você passar a unha num policial, você vai para dentro da cadeia, né? Não se discute. O policial tem toda uma proteção da lei bastante grande e eu acho correto, né? Quem está com a gente aqui também é o Leonardo Marcondes, está fazendo umas perguntas, nós estaremos passando para o Coronel em seguida, mais ao final do programa. A Ana Volpe, Marco Antônio Cherubim também fazendo pergunta, o meu amigo Márcio Rodrigues, o famoso Marcinho, também o amigo do Combate Urbano Training, conhece o Varley? Grande Varley, já trabalhou aqui em Sertãozinho, hoje está lá em Ribeirão Preto. Tem a pergunta também do Flávio Vice, ao final nós também estaremos fazendo essas perguntas para o Tenente Coronel Teles. Zé Luiz de Oliveira também está com a gente, Dinei Cabral. Teles, passado essas duas abordagens nos Estados Unidos, vamos para uma realidade mais próxima a nós. Por favor, Antônio, o terceiro vídeo. Na verdade, é um vídeo que aconteceu em Goiás, e no estado de Goiás, e tomou conta das redes sociais, porque era um rapaz de bicicleta fazendo umas manobras e tal, e chega uma viatura no parque, ele está num parque da cidade, chega uma viatura e aborda ele.
né? Ele estava filmando as manobras, começa a filmar o policial abordar. O policial, de alguma forma, o primeiro que veio aqui à esquerda teve um procedimento um pouco mais agressivo. O outro só verbalmente e tal. Foi constatado que o rapaz não tinha nenhuma arma, porque ele levantou a camiseta durante a abordagem. O segundo policial já pôs a arma em posição sul, né? Isso. Uma forma de segurança também na abordagem. E o outro não deixa de baixar a arma. E aí, Teles, a gente sabe que existe o estresse da abordagem, tem uma série de inconvenientes, mas a partir do momento que a situação está sob controle, eu penso que poderíamos passar para a fase 2 da abordagem. O que você acha? Como eu disse agora há pouco, é necessário que haja o escalonamento de força. Então, inicialmente, você analisa se você vai começar com uma fiscalização de polícia, onde você vai fazer perguntas, pedir documentos, né? Ou se você já vai iniciar em uma abordagem policial. Se for uma abordagem policial, você também começa escalonando. Ou seja, num primeiro momento, essa arma vai estar em posição sul, né? Ou seja, com o cano da arma apontada para baixo, né? Sim. Com o cano da arma apontando para baixo. A partir do momento que aconteça alguma coisa que comece a fugir, digamos assim, da normalidade, aí você começa a fazer um escalonamento dessa força. E aí pode partir até para você apontar a arma para a pessoa, caso haja necessidade disso. Então, inicialmente, os policiais eles deveriam estar ou com a arma no coldre ou com a arma em posição sul. Eu, particularmente, em uma abordagem onde você está suspeitando da atitude da pessoa, né, você deve estar com a arma em posição sul, em vez de estar com a arma no coldre. Se você não... Você está... É uma questão muito pessoal até do próprio policial, que eu falei, daquele discernimento que o policial está tendo, daquele contexto que está acontecendo ali no local, para ele decidir de que forma vai atuar, né? Vai fazer a atuação. Mas nesse caso em particular, né, eu acredito até que poderia ter iniciado essa abordagem ou como uma fiscalização de polícia, como uma abordagem policial com as armas em posição sul. Porque na verdade o que a gente entende toda vez que existe a abordagem, nós temos dois policiais, nada impede que um faça a segurança geral e o outro, né, já está constatado que não estava armado nada, o outro faça a abordagem efetivamente. Não tem a necessidade, que nem você diz, escalonar agir de acordo com como a situação se apresenta, né, para não extrapolar nas atitudes. É exatamente isso. Nas perguntas eu vou fazer ao final, quando a gente estiver mais ao final do programa, tá? Nós já temos algumas perguntas inerentes à abordagem, inerentes a outras coisas. Isso é importante, a gente agradece a participação dos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui. Faremos a pergunta em seguida. Seguindo ainda, Teles, nós falamos agora em abordagens que não deram certo, né? No caso das americanas, a abordagem no Brasil talvez um pouco violenta desnecessariamente, tudo isso. Agora vamos falar do outro lado. Vamos falar do lado do policial. Nós temos bastante claro que o risco do policial é muito grande. Por que a gente fala isso? Vamos passar o vídeo número 4, Antônio, por favor. No vídeo 4, aí sim nós já estamos no estado de São Paulo, o vídeo 4. O vídeo 5 é no Nordeste, já é uma outra polícia, mas vamos no 4. Para as pessoas não acharem que o policial, de alguma forma, está se posicionando defensivamente. Aí é o caso, o policial conversando com uma pessoa que estava próxima à ocorrência. Basicamente, a pessoa com uma faca estava ameaçando a família. A polícia foi acionada, nós colocamos a mancha por uma questão de proteger a imagem. O policial ordenando que ele largasse a faca, ele vindo na direção do policial, ele sobe, vai na direção do outro policial, começa a sair, o policial
novamente solicita que ele solte a faca, e ele começa a vir para cima do policial com a faca na mão. O policial, impreterivelmente, inevitavelmente, deu um tiro na perna. E a faca ele não solta, está na mão dele. Lembrando, né, Teles, isso daí você vai detalhar um pouco mais, que faca também mata, né? E muito. Existe até uma regra, que é a regra dos 21 pés, que seriam em torno de 7 metros aqui no Brasil, do sargento Tuller, de Utah, nos Estados Unidos, que ele fala que a distância mínima de segurança para um indivíduo armado com faca é de no mínimo 7 metros. Ou seja, se você tiver numa distância inferior a isso, um indivíduo com faca ele pode te esfaquear mortalmente, mesmo que você consiga efetuar um disparo. Não vai ter tempo suficiente, mesmo que aquele tiro seja até um tiro letal, ele vai conseguir te esfaquear se você estiver numa distância menor que essa. Então, e esse foi um trabalho feito por esse sargento americano, e é uma regra muito importante para os policiais, né, para ter essa noção de distância. Inclusive no próprio método Giraldi, que é o nosso método de treinamento de tiro defensivo, nós fazemos um indivíduo armado de faca, a forma de abordagem, essa pessoa é com a arma apontada para ele, tendo em vista o risco que é um indivíduo armado de faca, né? Risco iminente, né? Qualquer Risco momento, iminente. depende da decisão, é uma loucura, porque faca tive alguns casos que... Também está acompanhando a gente Luiz Fernando Moraes, o Eliel Oliveira, GCM de Sertãozinho, Luizinho, técnico de voleibol do município. Teles, agora o último vídeo, depois a gente vai discutir um pouco mais o contexto geral da abordagem. Por favor, Antônio, esse infelizmente, uma ação, os policiais do início da ação com munição não letal, a pessoa armada com um facão, munição não letal, e ele era muito forte, muito grande, ele com esse facão sai correndo atrás do policial. Nós vamos ver essa cena, sai correndo atrás do policial, o policial demora para soltar calibre 12 e pegar a pistola, por estar correndo de costa, ele cai de costa e ele friamente morto pelo marginal. Isso daí, o objetivo de mostrar esses dois lados é para dizer que a abordagem muitas vezes pode ser uma coisa simples, verbalmente resolvida, e muitas vezes nós temos situações como essa, que a pessoa com facão matou o policial. O que acontece? O policial, ele, em determinada situação, ele fica com receio de repente, puxar a arma e tal, e acaba perdendo a própria vida, não é isso, Teles? Sim, é verdade. Aí você verifica que o policial estava fazendo esse escalonamento de uso de força, estava usando uma munição menos letal, que é a munição de elastômero, vulgarmente chamada de munição de borracha, e não foi suficiente para conter o ânimo, né, do agressor. Tanto é que ele acabou partindo para cima do policial. A distância lá, né, era uma distância curta, o policial não teve condições de fazer, né, a transposição de arma, da arma que estava utilizando essa munição de borracha, essa munição de elastômero, para a arma letal e se defender. E acabou com isso pagando caro, porque foi ferido mortalmente. Com certeza. Eu gosto sempre de falar, quando a gente dá alguma palestra, alguma coisa, que as pessoas não conseguem entender que não está escrito na testa de cada um se eu sou um bom cidadão, se eu não sou um bom cidadão, se eu sou traficante. Aquela história de se basear por a roupa não existe mais, isso há muitos anos. Você dizer, não, se está de chinelinho, bermuda e camiseta, é mau elemento. Se está de terno, é um bom elemento. Não existe esse parâmetro. É que nem você falou, o tirocínio é uma ferramenta a mais. Porém, você tem casos em que você, efetivamente, numa abordagem, se você for muito relaxado e, de repente, é um assaltante de banco, como já ocorreu inúmeras vezes,
Ou, se você chega na abordagem muito rígido e é uma família, é o pai com outro filho, são situações que, infelizmente, são muito individuais e podem resultar num acidente grave para o policial. Por isso eu sempre falo, a abordagem policial não quer dizer que você é um bandido, não é isso, Teles? Não, de forma alguma. É uma maneira que a Polícia Militar tem para poder fazer essa fiscalização e conseguir, com isso, né, tirar pessoas nocivas à sociedade de circulação. É uma ferramenta que nós utilizamos, né, fundamental para a gente poder tirar de circulação pessoas de má índole. Com certeza. Infelizmente, né, as pessoas não estão carimbadas se é pessoa de bem ou não, né? Então, é para isso que a abordagem policial é feita, né? Seja através de uma denúncia ou através do próprio policial ter desconfiado, e é feita essa abordagem. Não tenha dúvida, é importante deixar claro isso. Abordagem não significa que a polícia acha que você é um bandido. Na abordagem não significa que a polícia acha que você é um marginal. A abordagem é simplesmente uma verificação. Eu já fui abordado algumas vezes aqui em São Paulo, etc. O importante é salientar isso. Você está sendo abordado? Responda às solicitações ou determinações do policial que está fazendo a abordagem. Ele vai solicitar o cuidado para verificar se você está armado, se não está, vai te colocar numa situação que evita uma possível agressão física, etc. Mas isso daí transcorre normalmente. A população precisa entender que quanto mais natural ela proceda em uma abordagem, mais rápido termina. E se por acaso a abordagem tiver algum momento que foi extrapolado, foi indevido, existem locais na própria Polícia Militar, chamado de corregedoria, que vai ouvi-lo e vai verificar se realmente o policial excedeu ou se você se melindrou desnecessariamente. Mas o que eu digo é o seguinte, não é na hora da abordagem que vai se discutir a lei. Não, você está me abordando porque eu sou alto, sou magro, sou gordo, sou negro, sou japonês. Nesse momento não é a hora para ficar discutindo. A lei, eu sempre digo e repito, a lei ela é discutida no legislativo ou no fórum. Não é na hora de abordagem que você vai questionar a lei, que nem nós tivemos recentemente em Ribeirão Preto uma ação onde não estava permitido a utilização de praça esportiva, quando nós tivemos um período mais forte da pandemia. Não estava permitido o uso da praça esportiva, um professor de educação física quis dar aula num determinado lugar, a Guarda Municipal Metropolitana abordou o local, pediu que ele saísse inúmeras vezes, explicou que não era permitido, ele questionou porque a lei está prejudicando, a lei isso, a lei aquilo. Eu sei que virou, infelizmente, um carnaval. Então, ali, na abordagem, não é o lugar para discutir a lei, não é isso, Teles? Sim, o ideal é que a pessoa ela acate as ordens legais emanadas pelo policial, ele vai ser submetido a essa fiscalização. Terminada a fiscalização, ele vai ser liberado. Se nada de irregular tiver acontecendo, ele vai ser liberado. Perfeito. Se ele, por qualquer motivo, achar que houve algum tipo de excesso, que houve algum tipo de constrangimento, ele pode formalizar a reclamação dele, que vai ser apurada pelo órgão que efetuou essa abordagem, seja a Polícia Militar ou até mesmo a Guarda Municipal. Qualquer que seja. Perfeito. Acho que até agora está ficando claro, né? Dizendo o seguinte, se você é abordado e percebe que vai ser somente abordado, respeite o policial, respeite o guarda, respeite o policial civil, Polícia Rodoviária Federal, seja lá quem for, para que essa abordagem seja feita dentro da maior tranquilidade possível. Quando você começa a querer se enervar e discutir, a coisa pode perder o controle. Teles, eu vou aproveitar aqui, nós temos bastante pergunta, então eu vou começar com uma do Leonardo Marcondes. Como é feita a abordagem em quem tem o CAC, que é o certificado de atirador? A polícia está preparada para isso? Sim. A gente, quando aborda um indivíduo, né, que é um atirador ou um colecionador, ele está com a sua arma de fogo, né,
ele está indo, por exemplo, para o stand de tiro, para a sua prática desportiva, é verificada a documentação dessa arma e a guia de trânsito para ele estar indo para o local onde ele vai fazer a sua atividade esportiva. Fazendo essa fiscalização e constatando que está tudo legal, o indivíduo é liberado. É aquilo que eu falei, é uma fiscalização de polícia, que inicialmente pode até ser que chegue a parte de abordagem policial, de revista pessoal. Que está armado, né? Está armado, mas depois de feito toda essa fiscalização e constatando que é pessoa idônea, que a arma está devidamente legalizada, né? Que ele é um praticante, de repente, do esporte de tiro. Ele é liberado e continua, né, o seu caminho para o stand de tiro ou voltando para sua residência. Perfeitamente. Né? A sequência da pergunta do Leonardo Marcondes é: esse tipo de abordagem é comum? Aqui na nossa região nós temos stands de tiro aqui em Cruz das Posses, sim, que é na área aqui de Sertãozinho. Nós temos em Ribeirão Preto também. O Ediléu. Stands de tiro também em Ribeirão, né, onde nós temos atiradores, né? Aqui na região também, Monte Alto tem stand de tiro. Barretos. Barretos. Em Luiz Antônio, se eu não me engano, parece que fizeram um stand de tiro agora. Parece que estão montando lá isso. Né, e tem em algumas outras localidades. Quer dizer, então é uma região onde temos vários stands de tiro, onde os atiradores, né, os adeptos ao esporte de tiro, eles acabam transitando aqui pela região, levando as suas armas das suas residências, dos locais onde elas estão guardadas, até o local onde ele vai efetuar, seja um treinamento ou até mesmo uma competição, coisa que aconteceu, inclusive, esses dias para trás, no final de semana passado, teve competição de tiro aqui na nossa região, patrocinada pela CBC. Então, nós temos vários... Hoje em dia é mais comum, né, ter esse tipo de movimentação de armas através de quem tem o CAC. Né? E ainda, infelizmente, né, o esporte de tiro no Brasil é um esporte caro, um esporte impeditivo, tendo em vista os valores de munição, que são as armas. Nossas munições e o valor das nossas armas, diferentemente dos Estados Unidos. Perfeito. Marco Antônio Cherubim faz uma pergunta bastante interessante. Existe algum curso básico de comportamento de segurança pessoal para civis fornecido pela PM ou GCM? Não. Esse tipo de curso por nós não fazemos. Né? A Polícia Militar não tem esse tipo de curso. Mas nada impede que a pessoa interessada ela possa procurar o nosso quartel e ir lá perguntar, né? E lá ele vai ser orientado... Algum tipo de orientação, Algum tipo de orientação, mas curso nós não temos. Mas existem empresas, né, particulares que têm cursos na área de segurança pessoal, onde eles dão esse tipo de treinamento, né? A Polícia Militar, em particular, não tem, né? Seria só a pessoa procurar uma unidade da PM e Exato. lá ele vai ser orientado. Mas existem empresas que fazem esse tipo de treinamento de segurança pessoal. Exato. Inclusive, um dos nossos parceiros comerciais, que é o Varley, da Combat Training, ele tem cursos lá e eu acho uma boa e uma excelente ideia a gente programar alguma coisa nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Vamos à pergunta do Flávio Vice, meu amigo Flávio Vice. Considerando as dimensões do Estado de São Paulo, como o Tenente Coronel Teles percebe a necessidade de extensões de tropas especializadas, de comandos ou ações táticas especiais no interior? Bem, a Polícia Militar, ela vem levando para o interior, né, os BAEPs. Então, hoje é o nosso batalhão de ações especiais de polícia, que nós temos já em todos os grandes comandos do interior, para poder atuar em ocorrências de maior gravidade. Então, nós temos essas unidades, né, além do próprias unidades de choque, que tem competência em todo o estado de São Paulo.
mas foi criado recentemente, né, os batalhões de ações especiais de polícia. E elas acabam tendo a incumbência de também, né, dentro da sua capacitação, de atuar nessas áreas do interior. Em verificando que é uma ocorrência de maior vulto, de maior complexidade, aí é acionado, né, o GAT ou o COI em São Paulo, que aí deslocam para cá de aeronave para o atendimento dessa ocorrência. Na verdade ele complementa essa pergunta dizendo que é uma forma de otimizar o emprego dessas tropas sem o ônus de deslocamentos das tropas do 4º BP-Choque lá de São Paulo, né? Sim, é importante também lembrar que já de longo tempo foram criadas as forças táticas, que são as tropas especializadas dos batalhões territoriais, para estarem dando também suporte às viaturas de policiamento ostensivo a ocorrências de maior gravidade. Perfeito. Ele disse que também, o Flávio Vice é amigo e tem os cursos do COI e do GAT, né? Conforme eu falei há pouco. Ele disse que há possibilidades reais de adequarmos os BAEPs para essas necessidades, de forma que possam executar as funções que, por força de diretriz e decreto, são exclusivos do 4º BP-Choque, né? Sim. Eu acredito que o caminho é esse, é que os BAEPs, cada vez mais eles se especializem, né? E aí eles vão ter, né, pelotões ou células, sim, né, sim, policiais preparados para ação em área rural, para ação em locais de ocorrências em local confinado. Então, acredito que essa seja um caminho irreversível. Um futuro próximo deve ir nessa direção. Que deva estar indo para essa direção. Nós temos aqui também o Seixas Ferro, que diz: Coronel, uma das abordagens mais complicadas que existe, acredito que seja a abordagem a veículo com refém, pois havendo mais de uma pessoa, o policial fica difícil ele saber quem é a vítima, né? Mas sim, existe uma sequência, né, treinado para isso. Sim, é feito o treinamento de abordagem a veículo, né? E essa situação de ocorrência com refém, as informações que são passadas ao policial são de fundamental importância para, na hora que ele faça essa abordagem, ele consiga interceptar esse veículo e fazer essa abordagem, ele consiga saber quem ali é a vítima e quem são os marginais. Eu já tive uma ocorrência desse tipo, que no momento durante o acompanhamento, esse veículo acabou se envolvendo em acidente. E na hora que nós chegamos até o local, retirando as pessoas de dentro do veículo que estava sinistrado, um dos marginais ali tentou se passar como se ele fosse a vítima, porque nós não tínhamos a característica e nem a vestimenta da pessoa que estava sendo retida lá. E não foi necessário imobilizar todo mundo. Sim. E depois de todo mundo imobilizado é que a gente, em entrevista com todos os que estavam lá, detectou quem era o marginal. Quem que era o marginal e quem que era efetivamente a vítima. Não tenha dúvida. Você falou em acidente de trânsito, eu me recordo aqui na região, há um tempo atrás, quando um policial rodoviário foi atender uma ocorrência e a pessoa que foi vítima do acidente de trânsito acabou matando o policial rodoviário. Lembra disso? Era o marginal. Era o marginal, era a vítima do acidente, o policial se aproximou, ele simplesmente atirou no policial rodoviário, policial militar, que foi a óbito, inclusive, na época, e para fugir. Ele foi lá para socorrer e acabou... Exatamente. Por isso que eu digo que o risco sempre existe e a cautela é fundamental. Também está assistindo a gente o Sérgio Cancian Júnior, João Batista Beneditini, a Karine Rocinha Almeida, obrigado, César Panhan, Silene Strabili, o José Ronaldo Silva, que é guarda municipal do município de Serrana, Paulo Roberto Morandini, obrigado pela audiência, Rubens Cruz, o grande Cruz, trabalhou contigo, Cruz? Já trabalhou aqui, quando eu era tenente. Exatamente, grande Cruz, obrigado.
A Rosa e o Teco, que são amigos meus da minha vinda de São Paulo para cá. E o Flávio Vice agradece pelas respostas. O Flávio Vice é um grande amigo. Coronel, mais alguma coisa que o senhor acha importante ressaltar? Você vê que quando a conversa é boa, passa voando o tempo. É verdade. Nós estamos aqui há quase 1 hora já e eu fico muito contente. Tenho certeza que o convite de ser a sua pessoa estar aqui foi um convite acertado da minha parte. E assim como, além da amizade, nós termos esse contato de um profissional de extrema qualidade que nem você é, posso chamar de você, né? Mesmo porque você é bem mais novo que eu, né? Então, eu quero agradecer a sua presença. Se tiver mais alguma coisa a falar ou importante que você acha. Deixa eu só lembrar, né, e reforçar, a pessoa que está sendo submetida a uma busca pessoal, que ela cumpra as orientações, as determinações do policial, que isso vai fazer com que aquele momento de tensão, de estresse, não só para a pessoa que está sendo submetida àquela fiscalização, como o próprio policial, que essa ocorrência termine o mais breve possível e de uma maneira mais tranquila possível, né? É lógico que a pessoa que está sendo submetida a uma revista, né, a uma busca pessoal, é um momento constrangedor, mas é uma ferramenta que a polícia tem para fazer a fiscalização e, como eu falei, tirar pessoas de má índole de circulação. Só para se ter uma ideia, só aqui no município de Sertãozinho, até o mês de maio, nós efetuamos quase 75 prisões, foram 75 prisões em flagrante de pessoas que estavam na rua, né, Isso é quase 4 flagrantes por semana, né? Então, e não tem outra maneira de você fazer isso a não ser através da abordagem policial. Se você não fizer isso, né, essas pessoas vão circular livremente e cometer os seus crimes, né? Tudo isso, a abordagem é uma ação preventiva da polícia em relação às pessoas que estão efetivamente transitando pela cidade. Se não houver essa triagem, realmente nós vamos ter marginais ficando à vontade para o cometimento de crimes, e infelizmente isso acontece independente da nossa vontade. E só para você ter ideia, além dessas pessoas presas em flagrante, só de condenados capturados através de busca, nós já efetuamos aqui no município de Sertãozinho 90 prisões. Sem dúvida. Isso mostra que a abordagem policial é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir controlar os indicadores criminais e para a gente conseguir melhorar a sensação de segurança para toda a população de bem. É que nem eu sempre digo, a abordagem é o início de um procedimento para separar o joio do trigo. Sim. Não tenha dúvida. Está com a gente aqui também o William Cirilo. O William a gente deve estar conversando mais à frente quando for falar de trânsito. Maria Cláudia Cardoso. Ele está no Japão, ele vai gravar uns negócios para nós lá quando for trânsito. Teles, mais uma vez, obrigado, agradeço muito a sua presença. Nós teremos outras oportunidades de estar conversando sobre outros temas. E eu queria aproveitar agora que a gente está encerrando, agradecer aqueles que nos acompanharam durante esse primeiro programa. Foi muito prazeroso estar com vocês, a gente está trocando ideias, conversando. E vai ser daqui para frente exatamente isso. Toda terça-feira, às 11 horas, nós vamos estar aqui na STVI, Web TV, conversando com vocês sobre segurança. Então agradeço a todos que estiveram conosco até agora, agradeço mais uma vez o Teles, quero agradecer aos nossos parceiros comerciais, a Total Telecom, do meu amigo Hilário e de sua esposa Andréia, o Grupo Emil, do Wilton e da Mayla, a Excelência do Gabriel, agradeço, Grupo Confidere, da Fernanda e do William, o Varley Cursos, nós estaremos conversando com ele também, o Varley Ribeiro, a Finde True do Dr. Leonardo Borges vai estar com a gente falando sobre curso de leitura corporal. Vocês não acreditam que é possível fazer
quando você tem um curso de leitura corporal. A F Consultoria, do meu amigo e parceiro Fonseca, sua esposa Mariana, também de repente vai ser uma convidada. Fonseca deve ser o convidado nosso do dia 13, da próxima terça-feira, onde nós vamos estar falando sobre como é desenvolvido um projeto de segurança dentro do condomínio e possivelmente com sorteio. Fonseca me prometeu que vai dar um produto para segurança em condomínio ou empresa. E por último, a Roma Press, do meu amigo Éder Sodera, campeão, parceiro também de longa data. Então, sendo assim, eu quero agradecer, por último, a nossa equipe técnica, o diretor de TV, o Antônio, a nossa fotógrafa Carol Fantin, todos aqueles que, de alguma forma, auxiliaram para que a gente fizesse esse primeiro programa, que, graças a Deus, me parece que os índices foram, para mim, pelo menos, muito acima do que eu esperava. Agradeço de coração. Até terça-feira que vem, às 11 horas. Muito obrigado.